Metade dos problemas de seus relacionamentos não existiriam se você soubesse do que eu vou falar aqui agora. Imagine você lendo a sua mente através do próprio corpo para que finalmente você consiga identificar e se libertar das emoções negativas que estão destruindo a sua vida amorosa. Você sabia que através do formato do seu corpo você pode desvendar as emoções da sua mente e a causa de tudo que está por trás dos problemas de relacionamentos? O corpo é a parte visível da mente e revela a verdade por trás de qualquer problema de relacionamento que você esteja passando. E aqui eu vou te mostrar como é possível desvendar o que está afetando a sua vida amorosa. Se tudo dá certo na sua vida, menos nos relacionamentos, provavelmente é porque você não está conseguindo administrar seus conflitos internos, seus medos e está fugindo de algumas situações que possam te fazer ressentir algumas emoções que foram muito dolorosas em algum momento da sua vida e da sua infância e que de alguma forma você, mesmo de forma inconsciente, está evitando. A mente e o corpo são um só e é a partir do formato do seu corpo que você vai poder se utilizar para entender como a sua mente está programada para os relacionamentos. Quando seu corpo e sua mente estavam se formando, as sensações que você sentiu com mais frequência e com muita intensidade foram sendo registradas enquanto o seu sistema nervoso estava se desenvolvendo, através de um processo chamado de milenização da medula espinhal, que acontece em 5 etapas e que vai moldando, dando 5 formatos, tanto para o seu corpo quanto para a mente. Esses 5 tipos de formatos do seu corpo denunciam a dor e a emoção que você sentiu em cada uma das etapas da formação da sua personalidade na sua infância. Se seus relacionamentos estão dando para trás, é que na verdade a sua mente foi programada para evitar ressentir essas sensações que você até desconhece e não está sabendo nem lidar com elas, que aqui eu vou chamar de lesões emocionais. Como eu falei, são 5 etapas de formação da nossa mente e do nosso corpo e que determinam os nossos traços de personalidade. Lembrando que todo esse conteúdo é baseado nos estudos e experimentos dos cientistas Reich e Lowen e toda a nomenclatura que vocês se depararem aqui vem da literatura desses estudos, mesmo achando os nomes um pouco esquisitos, tá? A primeira etapa começa no útero, mas deixa eu explicar. São as percepções inconscientes do bebê dentro do útero, que se dão a partir do estado fisiológico da mãe, que se altera quando ela passa por algum desconforto intenso ou um trauma na gestação. E sempre que o estado emocional dela se altera, o estado fisiológico também se altera, fazendo o corpo dela mandar menos sangue para o útero, deixando mais frio, duro e desconfortável para o bebê. Lá dentro do útero, sem saber o que está acontecendo aqui fora, o bebê tem a sensação que o problema é com ele, como se não quisessem que ele nascesse, formando assim o traço de personalidade esquizoide e gerando a sensação da rejeição. Quem tem esse traço de personalidade muito alto não gosta de se expor e morre de medo de ser rejeitado. São pessoas extremamente irracionais e lógicas, não gostam de contato físico e falam pouco. Odeiam incomodar, por isso não são muito comunicativos e proativos, mas são super criativos. E como identificar esse traço de personalidade? Pessoas com traço esquizoide têm um corpo mais magrelo, com muita energia na cabeça e pouca energia no corpo. Têm os ossos mais ressaltados. As pessoas com traço esquizoide, evidencialmente, elas passaram por uma gravidez complicada, que lhe fez aflorar a sensação de estar sendo rejeitado. A segunda etapa, o segundo tipo de personalidade, se forma na fase da amamentação, quando a criança pode ter ou mamado de mais ou de menos e não conseguiu se sentir saciada e acolhida, formando assim o traço de personalidade oral, dando origem à sensação de abandono. São pessoas super comunicativas, extrovertidas, são mais infantilizadas, adoram contato com pessoas, não conseguem ficar sozinhas por muito tempo, são pessoas extremamente sentimentais e morrem de medo de serem abandonadas. Sabe aquelas pessoas que são tão sensíveis que você não pode nem olhar feio para ela, que ela já está se derretendo de choro? E como é o formato do corpo de uma pessoa oral? É mais arredondado, molinho, fofinho, gostoso de dar colo, de abraçar. E essas pessoas também adoram cuidar de todo mundo. A terceira etapa, o terceiro traço de personalidade,
E não se assuste aqui com o nome, tá? É o traço psicopata. E olha só, eu não estou falando daquele psicopata dos filmes e novelas. É apenas o nome científico. Vamos se acostumando com essa palavra, tá? Geralmente, as pessoas com psicopatia, elas são extremamente articuladas, negociadoras, estratégicas, têm sempre uma solução para os problemas, gostam de liderar e criar planos, mas não são pessoas executoras. Elas preferem que os outros façam por elas. Elas mandam muito e realizam pouco. Outra característica importante para esse tipo de mente é que são pessoas mais frias, que não mostram seus sentimentos e não têm muita facilidade em se interessar pelos outros. A maior lesão emocional do psicopata é o medo de se sentir manipulada ou usada por outras pessoas. Pois, quando ela estava lá naquela fase sapeca, ela sentia que só seria amada se fizesse tudo o que os adultos lhe mandassem fazer. E aí foi quando surgiu essa sensação de estar sendo manipulada. Ela se sentia obrigada a fazer as coisas que o adulto mandava para ela se sentir querida e amada. E como é o corpo dessa pessoa? Ela vai ter um corpo em forma de triângulo invertido, maior em cima e menor embaixo. O rosto ele tem também um formato triangular, um queixo mais pontudo. Conhece alguém assim? Vamos então agora para o quarto traço de personalidade, que é o traço masoquista, que também não é aquele dos filmes. Esse traço se forma durante a fase do desfraude, quando a criança ainda não tem controle do esfíncter anal e se sente ali, muitas vezes com vergonha, muito humilhada por fazer cocô ou pipi nas calças e muitas vezes por isso ele recebe uma bronca daquelas e uma reprovação na frente de outras pessoas. E o que lhe causa a sensação e a lesão emocional da humilhação. São pessoas sensíveis, mas que não demonstram. São mais lentas, porém muito fortes, constantes e metódicas e guardam tudo dentro de si. Sabe, uma panela de pressão? O maior medo de uma pessoa masoquista é falhar e ser exposto, pois isso fará com que ela possa se sentir humilhada. Pessoas com traço de personalidade masoquista têm o formato do corpo mais quadrado, como se estivesse ali preparado para suportar o peso e guardar as coisas do mundo inteiro dentro de si. Elas têm o formato do bumbum bem amassado, bem achatado e mais trancado. Em muitos casos é tão trancado, com tanta força, que faz com que os pés até se abram quando a pessoa fica parada. Tudo isso para evitar fazer meleca na vida. Por isso, são pessoas muito metódicas e atentas aos detalhes. São pessoas que não fogem muito do normal, daquilo que te dá segurança. Elas precisam se sentir seguras nos ambientes. E se a gente observar, olha quem é que tem um corpo bem parecido com uma pessoa que tem a característica masoquista mais aflorada em si. O último traço de personalidade que se forma é o traço rígido. E quando o assunto é relacionamento amoroso e sexualidade, esse traço é extremamente importante e precisa ser muito bem observado porque ele se desenvolve na fase em que a milenização do sistema nervoso atinge o ponto final da coluna, dando para o aparelho reprodutor sensibilidades novas, fazendo com que os hormônios da sexualidade aflorem e que até aquele momento a criança não sentia nada disso. É nesse momento que a sexualidade surge na vida, na mente e no corpo da criança, fazendo com que o menino se conecte mais com a sua mãe e a menina mais com seu pai, formando o que Freud descreveu como o triângulo de Édipo. E nessa relação triangular, onde a criança tentava formar um par com até quem já tinha, no caso da menina, que era o pai, que já tinha o seu grande amor, que era a sua mãe. E aí surgia assim na criança a sensação de estar sendo traída e excluída daquela relação. Então ela leva essa sensação para a vida toda, para a carreira, mas principalmente para os seus relacionamentos. São pessoas que estão sempre se dividindo, procurando uma segunda opção, se envolvendo em relações de triângulo amoroso e têm muita dificuldade de focar numa coisa só. Estão sempre querendo ser a primeira em tudo. Pessoas com esse traço de personalidade evidente, elas desenvolvem um corpo e uma mente extremamente competitivos. Até porque, no caso da menina, ela perdeu o seu primeiro grande amor, que é o seu pai, na cabeça dela, para a sua mãe. Por isso, o corpo e a mente ficam tão competitivos.
como se quisessem mostrar a sua perfeição, que são perfeitas para que finalmente elas possam ser escolhidas. E como esse traço se forma na fase do surgimento da sexualidade, o corpo também ganha formas e aspectos mais atraentes. São pessoas com muito sex appeal, sedutoras, mas ao mesmo tempo muito inseguras e por isso controladoras e exigentes. Elas adoram palco, adoram aparecer para serem evidenciadas sim e são muito proativas, conseguem o que querem. Literalmente aquele corpo todo definido, acinturado, tonificado, nada fora do lugar. Se você olhar, pode identificar que é uma mulher rígida. Se você conhece alguém assim ou se você tem esse corpo, pode se intitular como uma mulher rígida. Agora vem a pergunta que não quer calar. Como isso tudo pode estar afetando a minha vida amorosa? Talvez a pergunta mais interessante fosse: como será que isso pode salvar a minha vida amorosa? Mas vamos nos concentrar na primeira pergunta. Até porque, se você souber como isso está afetando a sua vida amorosa e os seus relacionamentos, vai ficar muito mais fácil parar de criar ou de alimentar um problema que você não precisa ter, mas que hoje você só tem por não saber como a sua mente e as suas emoções funcionam. E por não saber também o seu jeito de ser, de pensar e de agir. O que eu quero que você entenda neste momento é, primeiro, tem coisas que você sente que não é culpa deles. Você sente porque o seu sistema nervoso está programado assim e quando você não consegue evitar essa sensação ou de rejeição, de abandono, manipulação, humilhação ou traição, você vai colocar a culpa em alguém. Tem coisas que já devem ter acontecido nos seus relacionamentos que tanto você como os seus parceiros odiaram, só que vocês não sabiam disso, nem sabiam na verdade o motivo por que agia e reagia daquela forma. Por exemplo, os esquizoides, eles não gostam de contato físico, já os orais só conseguem falar se for pegando no outro, se for ali acariciando. E quando a mulher que tem o traço esquizoide está se sentindo rejeitada, ela vai ficar super ácida e não vai querer nem contato físico, vai querer estar naquela caverna dela. E aí, se o parceiro é muito oral, como você acha que ele vai se sentir? Se tudo que ele quer é um abraço e um aconchego. Por isso é tão importante você conhecer, respeitar e entender tanto como você funciona, como o outro funciona, tanto a sua dor como a dor do outro. Muitos relacionamentos vão por água abaixo por causa de um exemplo desse aí, só porque o jeito de ser de um não é entendido nem respeitado pelo outro. Quando você conseguir entender e respeitar como você funciona e como aquele que você quiser escolher para você também funciona. A maioria dos conflitos dos nossos relacionamentos não iriam existir se cada um soubesse como a sua própria mente e as suas próprias emoções funcionam. Cada traço de personalidade funciona de um jeito. Cada um sente e manifesta amor de um jeito. Cada um dá e quer receber amor de uma forma. E se você não souber como percebe o amor, você sempre terá dificuldade enorme de perceber as demonstrações de amor do outro e de se sentir amada. Tem gente que explica como ama, tem gente que demonstra como ama, tem gente que ama dando força e suportando as dificuldades do outro. E tem gente que ama negociar o amor. Cada traço de personalidade vai manifestar e perceber o amor de uma forma. E se você não entender como você gosta de dar e receber amor, como você gosta de amar e ser amada, você vai começar a viver somente o lado ruim das relações. As relações vão ficando cada vez mais pesadas, mais cansativas e mais sem sentido. E o pior é que você, se já sentiu essas sensações em vários outros relacionamentos, você começa a acreditar que é assim mesmo e fica mal acostumada com esse tipo de relação. E até nem acredita que existam outros níveis de relacionamento, perdendo a grande esperança no amor. Mas eu tenho uma grande notícia para você. Scanner corpo-mental, ou seja, uma análise corporal e mental para identificar as suas maiores dores e os seus maiores poderes. E o que está por trás dos problemas dos seus relacionamentos? É o escaneamento das suas lesões emocionais.
Nessa análise você também vai entender um pouco mais sobre cada traço de personalidade. Sim, porque nós temos todos esses 5 traços de personalidade, mas tem uns que são mais aflorados do que outros. E você vai ter em mãos o seu mapa de sentimentos e de emoções e de personalidade. Vai saber exatamente qual é a sua combinação, vai entender um pouco mais sobre cada traço, entender quanto de cada um deles você tem e saber exatamente como a sua combinação afetou os seus relacionamentos anteriores e de como estar afetando a sua vida amorosa hoje. Tenho certeza que quando você entender quanto de cada sensação dessa tem registrada no seu sistema nervoso e quanto a sua mente é sensível a cada uma delas, você vai se livrar dos maiores medos que atrapalham a sua vida amorosa. Porque isso vai te ajudar a ter controle sobre si mesmo, sobre suas emoções, ter o poder de escolher o relacionamento que você quer com o homem certo agora, para que você possa amar e definitivamente ser amada e desejada como nunca antes. Esse conhecimento pode salvar a sua vida amorosa e vai te mostrar um caminho para ser feliz no amor de um jeito muito mais leve, te ensinando a saber encaixar as peças com o homem certo. E se você se identificou com o que eu trouxe aqui, você precisa saber quanto cada um desses traços de personalidade você tem registrados na sua mente. Porque o mundo emocional que está registrado aí no seu sistema nervoso define como a sua mente funciona e revela que tipo de vida amorosa, afetiva e conjugal você está vivendo. O seu corpo é o reflexo visível do formato da sua mente. Depois que você passar por esse scanner corpo-mental, as suas escolhas serão muito mais rápidas e muito mais seguras e, é claro, a sua vida amorosa bem mais assertiva, para que finalmente você possa atrair o homem certo, sabendo utilizar o poder da sua luz interior para construir assim um relacionamento baseado no amor, na harmonia e na felicidade.